Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vou ler mais uma vez, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, por uma pessoa justa, pode muito em seus efeitos. E eu pergunto, você crê nessa palavra? Você crê que Deus vai falar com você? Então, eu leio mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, então, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá também glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Nos reunimos, meu Deus, na tua casa de oração, para te cultuar, para te adorar, porque assim disse o Senhor em tua palavra, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nos reunimos para isso, meu Deus, e a tua igreja para te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz e a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, traga sempre papel e caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra. Se não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião para não te atrapalhar, para não me atrapalhar, e aí você usa o bloco de notas para anotar. Amém? Muito bem. Encontramos aqui então no texto que lemos uma ordem, né? Confessai as vossas culpas, ou seja, o povo de Deus é um povo de coração perdoador, né? Porque Deus é perdoador, Deus perdoa, e assim o povo de Deus tem que perdoar uns aos outros, tem que orar uns pelos outros. E o texto deixa claro qual é o propósito: sarar, como cantamos há pouco, sarar a alma, sarar o coração. Deus quer que sejamos sãos na fé e não doentes na fé, não é? Paulo fala disso. Lemos principalmente quando ministramos a ceia, 1 Coríntios 11:30, o texto vai dizer: por causa disso, entre vós muitos fracos, doentes e mortos, muitos que dormem. Então tem cristão que é doente na fé. Deus não quer que sejamos doentes, Deus quer que sejamos sãos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, instrui a Timóteo, que era pastor, dizendo: ensine a palavra, pregue a palavra, instrui a palavra, para que os irmãos sejam sãos na fé, para que vivam a sã doutrina da Escritura. E aqui termina o texto dizendo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aqui o texto é abrangente, compreenda, não é? Qualquer pessoa justa, qualquer homem justo que anda em justiça. A oração é o meio pelo qual falamos com Deus. É através da oração que Deus age, que Deus opera, que Deus realiza o sobrenatural. Está escrito, Esdras 8:23, que Deus se move por nossas orações. Logo, temos que orar, e orar crendo, e orar acreditando. Vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21, eu vou ler os versículos 21 a 22. Evangelho de Mateus, capítulo 21, abra aí comigo o versículo 21, nós temos que orar e orar crendo, orar e orar com fé, orar e orar sem duvidar. Certa feita, o Senhor Jesus estava indo a Jerusalém, e o texto diz que ele vai a uma figueira, a uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas, e não tinha fruto, não tinha figo. E aí ele amaldiçoa aquela árvore e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a árvore secou. Quando passaram no outro dia, os discípulos viram, ficaram admirados: olha, a árvore secou, está seca. E aí, vamos ler aqui, Mateus 21:21. Jesus, porém, respondendo,
aos discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Note que, em primeiro lugar, ele fala de fé. E fé, se você tiver caneta, quiser anotar, Hebreus 11:1, é o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Por exemplo, as cadeiras todas aqui são azuis, né? Eu não preciso de fé para isso, isso é razão, isso é lógico, eu estou enxergando, você está enxergando. Quer dizer, não temos problema de visão, não temos problema mental, não é? Ou seja, as cadeiras são azuis. Fé é acreditar que o teu marido, a tua esposa, toda a tua família vai estar sentada aí do seu lado. Quem está entendendo? Isso é fé. É fé você olhar para o seu lado, olha, hoje o banco está vazio, mas amanhã meu marido vai estar aqui, minha mulher vai estar aqui, meu filho, meu neto, nessa fileira inteira vai estar toda a minha família adorando e louvando ao Todo-Poderoso. Fé é estar doente e acreditar que Deus vai me curar. Fé é estar diante de uma situação difícil e acreditar que Deus vai fazer. Fé é aquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Mas note que em seguida, o Senhor associa no versículo 22 a fé à oração. Ele associa com a oração. E tudo que pedirdes na oração. Compreendo, obviamente, que esse tudo, se você tiver uma caneta e quiser anotar, 1 João 5,14, esse tudo é o tudo que é conforme a vontade de Deus, né? Tudo que for conforme a vontade de Deus, pedindo, orando, crendo, nós vamos receber. Deus vai fazer. E Deus é poderoso para realizar milagres e maravilhas. Eu pergunto, você acredita nisso? E nós encontramos do Antigo ao Novo Testamento, o povo de Deus é um povo que vive pela fé. E essa fé é demonstrada através de ações, dentre elas a oração, a vida de oração. O próprio Senhor advertiu que no mundo nós teríamos aflições, teríamos adversidades, mas Ele também instruiu que nós devemos orar e orar e orar sempre, sem nunca desfalecer, porque às vezes a nossa alma desfalece. Às vezes as situações da vida nos apertam, nos querem fazer esmorecer. Vá comigo lá na carta, no livro de Jonas, capítulo 2. Compreenda você que as situações difíceis que enfrentamos, Deus permite, não para nos destruir, mas para exercitarmos a fé. Jonas capítulo 2, versículo 7, eu não sei se você já foi na academia, uma pessoa que vai na academia começa, por exemplo, pegando lá 1 quilinho, pega 1 quilo lá, aquele pezinho, vai levantando, à medida que mantém constância, dali a pouco ela pega 2, ela pega 3, ela pega 5, não é que 1 quilo deixou de ser 1 quilo, é que a pessoa cada dia está ficando mais forte. E assim acontece, Deus vai exercitando a nossa fé. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus quer você com músculos espirituais. Deus não quer você raquítico na fé, Deus quer você forte, Deus quer em você um gigante, Deus quer você um homem forte, uma mulher forte, que ora, que acredita, que persevera. Livro de Jonas, capítulo 2, enquanto você encontra aí o versículo 7, Jonas é um profeta de Deus, mas um homem que deixa as emoções falarem mais alto. Deus dá a ele uma missão de ir anunciar a palavra em Nínive, mas ele vai justamente do lado contrário, e entra no barco, e paga a passagem, e entra e vai, sentido contrário, sentido a Tarsis. E lá pelas tantas da viagem, começa uma tempestade, todo mundo se desespera, e o capitão diz, cada um clame ao seu Deus, para ver se esse negócio para ver se acalma, e é água para todo lado, e vento para todo lado, e o Jonas lá embaixo no porão dormindo, até que vão o Jonas, quem é você? O que você está fazendo aí? Quem é o teu Deus? De onde você vem? Para onde você vai? E tal. E o Jonas já entendeu o negócio. Falou, não, o negócio é meu Deus. Me joga na água, que a tempestade para jogar ele na água. E aí o texto vai dizer que veio um grande peixe, a maioria diz que uma baleia, engoliu ele. Ele não morreu não. Dentro lá da baleia, diga para a pessoa que está do teu lado, é o melhor obedecer, viu? Que o desobediente paga o preço, tá? Então é melhor obedecer, é melhor fazer o que Deus fala. Muito bem, lá dentro do ventre da baleia, vamos ler aqui, capítulo 2, versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma. O que é desfalecer? Perder as forças, perder o ânimo. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de quem? Eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua
santidade. Ele estava desfalecendo, mas ele lembrou do Todo-Poderoso. Ele lembrou que Deus tem poder sobre as águas, Deus tem poder sobre os animais, sobre os ventos, Deus tem poder sobre tudo. É então que quando ele clama, a oração sobe ao Todo-Poderoso, ele orou com fé, o animal vai lançar ele depois lá na terra. Que grande livramento Deus o deu. Querido, querida, compreenda você que através da oração Deus age. Através da oração, Deus reverte situações. Através da oração, Deus realiza maravilhas. Eu pergunto, você acredita nisso? É necessário acreditar. O Senhor é aquele que diz, clama a mim e responder-te-ei. O próprio Senhor Jesus é o que afirma, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que acredita. Deus é poderoso para reverter situações. Mas compreenda você que enquanto estivermos nessa terra, vamos enfrentar adversidades, vamos enfrentar lutas. Não é só uma ou outra vez, não é só uma ou outra. Enquanto estivermos, muitas adversidades virão até chegarmos lá, naquele glorioso dia. Ontem estava assistindo com meus filhos, passando para ele, lhe aconselho que assista, é gratuito, tem no YouTube, um filme O Peregrino. Você já ouviu falar? O Peregrino. O Peregrino é um livro escrito por John Bunyan. John Bunyan foi preso por crer em Jesus, por crer no Evangelho, e lá na prisão ele escreve essa obra maravilhosa que, depois da Bíblia, é o livro mais traduzido em todo o mundo, mais conhecido, mais divulgado. O segundo, aliás, o primeiro é a Bíblia, o segundo é O Peregrino, que inspirou vários filmes, e esse que eu assisti ontem com meus filhos, em desenho, e anime muito bacana para você passar para os seus filhos, que traz a jornada do cristão, a jornada do cristão que está no mundo, que está, a pessoa que está lá debaixo do domínio das trevas e Satanás, rumo à cidade celestial, rumo ao Rei Celestial. Que filme tremendo, que retrata bem, o conteúdo do livro. Vai ter adversidades, eu não vou dar mais um spoiler, depois você vê lá o filme, se ainda não viu, veja com seus filhos, vão aprender muito, mas teremos adversidade, enfrentaremos o poço do desânimo, o castelo do desânimo e tantas outras adversidades. Mas diga para a pessoa que está do lado, você não está só em nenhum momento, porque o Todo-Poderoso está com você, o Altíssimo está contigo. Viva pela fé, porque o justo viverá pela fé. Viva pela fé, não podemos recuar. E a fé é demonstrada através de ações, dentre elas a oração. Vejamos aqui um outro exemplo, então, como Deus reverte situações diante da fé, diante da oração. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1. Abra aí comigo. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. É fácil crer, amados, quando tudo está bem. É fácil ter fé quando tem saúde, quando o casamento está bem, a família está bem, as finanças estão bem. Quando tudo vai bem, obrigado, é tranquilo. O difícil é na hora das maiores adversidades, na hora das lutas, das angústias, dos problemas. Leia comigo. Quem encontrou, diga amém. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, versículo 1, está escrito assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias adoece, e a doença era grave. O texto diz que ele adoeceu de morte, a doença era para morte. Ezequias é rei, ele tem à sua disposição os melhores médicos de Israel, mas nenhum resolveu o problema. Ele tem à disposição recursos, para custear um tratamento, medicamento. Essa semana eu estava conversando com um cidadão, estavam falando de um conhecido dele lá de Belém do Pará, longe, longe, teve uma enfermidade gravíssima, e ele falou, em primeiro lugar, Deus, mas em segundo lugar, se não tivesse recursos, não teria como ter custeado o tratamento. Graças a Deus foi curado, mas disse que despendeu uma grande soma de dinheiro, uma grande soma. No caso aqui de Ezequias, ele tem médicos à disposição, ele tem recursos à disposição, mas nada resolveu. E para agravar a situação, imagine você receber essa notícia terrível. Imagine você, alguém está doente, ou você está doente, enfim. O que é que você diz para uma pessoa doente, acamada? Olha que palavra pesada. Faça seu inventário. Encomende o caixão, porque você vai morrer. Pesado para dizer isso para alguém, não.
Mas compreenda você que Deus, Ele só permite aquilo que nós conseguimos aguentar. Deus não permite vir sobre nós luta além das nossas forças. Compreenda você também que Deus, muitas vezes, prova a nossa fé. Deus não tenta, quem tenta é o diabo. Compreenda você que o propósito da provação é ser aprovado. Deus quer promover, Deus quer usar a aprovação para que o resultado se torne em bênção. Deus quer a nossa fé resplandecendo mais que o ouro, não é? Que é perecível, como diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, é diferente da tentação. Quem tenta é o diabo, e o diabo tenta com o propósito de derrubar, de pecar, de ver o mal. Deus não tenta a ninguém. Aqui Ezequias está diante de uma dura prova de fé. Ele está enfermo, ele está doente, e a palavra que ele recebe é pesada. Você já recebeu uma palavra dura, pesada, por exemplo, de um familiar, de um colega de trabalho, de um vizinho, de um amigo do patrão, não é? De um cliente? Às vezes tem gente que traz uma má notícia, uma palavra dura, mas se uma palavra é dura da parte de alguém, seja um homem, seja uma mulher, seja familiar, marido, esposa, pai, mãe, você pode clamar a Deus. Às vezes a palavra dura, às vezes da parte do diabo vem um dardo inflamado, vem uma seta para ferir e machucar o coração. Você pode clamar a Deus. Mas nesse caso aqui, a palavra vem de quem? Veio de Deus. A palavra veio de Deus. O profeta foi levar a ele a mensagem que Deus mandou. Prepara o caixão, organiza a casa, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Compreenda você que dentro da vontade de Deus, nós encontramos na Escritura, ainda não com essa nomenclatura, mas encontramos a vontade objetiva, não é? Como assim, pastor? Quando Deus quer fazer algo, como diz Isaías 40:13, agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Quando Ele quer fazer, irmão, não tem homem que impeça, não tem demônio que impeça, não tem inferno que impeça. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas dentro da vontade de Deus tem a permissão de Deus. Deus permite situações. Deus permite provas da nossa fé. Ele não provou a fé de Abraão, Ele provou a fé de Isaac, Ele provou a fé de Jacó. Diga para a pessoa que está ao teu lado, com você não é diferente, não. Ele prova a nossa fé, mas não para nos destruir, mas não para ver o nosso mal, nosso fracasso, mas para nos ver crendo, para nos ver fortalecidos, para nos ver orando, declamando, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Então diga para a pessoa que está ao teu lado, não desanima não, não murmura não, na hora da prova creia, na hora da prova seja fiel, na hora da prova coloca a fé em ação. Diante dessa situação trágica, ele está doente, ele está enfermo, ele está acamado, ele recebe essa palavra dura, como é que ele reage? Ele murmura? Ele reclama? Porque tem gente, amados, quando recebe uma palavra dura, não sabe lidar, não sabe como agir. Quando enfrenta adversidades da vida, já logo lança a culpa em Deus. Ezequias não faz isso. Qual é a atitude dele então? Vejamos aqui. No versículo de número 2, o texto diz assim, Isaías só deu o recado e foi embora. Capítulo 20, versículo 2. Então virou o rosto, o rei Ezequias, virou o rosto para a parede. Ele está acamado, ele está no leito, ele está no quarto dele. E fez o que, minha gente? Diga comigo, e orou. E orou ao Senhor. Então vejamos a oração no versículo 3, que vai ser curto e objetivo. Ah, Senhor, se servir de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Preste atenção. Será que Deus esquece das coisas? Alguém esquece? Você já esqueceu alguma coisa? Opa, só esqueci, eu não anotei, acabei, né? Hoje a gente tem tanta coisa para fazer, tanto conteúdo, tanta coisa, tanta informação, se não anotar, esquece. Quem aqui, com sinceridade, antigamente lembrava um bocado de número de telefone, de cor? Hoje tu lembra pelo menos 4. Tem alguém que lembra 4 números de telefone de cor? Ô, irmão, só sei o meu e da minha mulher. Esses dias perguntaram da minha filha, eu falei, peraí, deixa eu pegar no celular que eu não lembro de cor. Antigamente eu sabia, né, o meu celular, que eu tenho o mesmo número já há 20 anos, não mudo, é o mesmo número há 20 anos. O número de telefone da casa dos meus pais sabia de cor, do trabalho, de um monte de lugar.
mas o tempo vai passando, é tanta coisa. Aí vem um celular que substitui a agenda, substitui o calendário, substitui o relógio, substitui a agenda, substitui a câmera fotográfica, substitui a filmadora. Só que aí hoje, não é tanta coisa que eu tenho que anotar. Se eu não anotar, eu já pego lá a agenda do celular, anoto, dependendo do que for, boto um alarme para despertar, porque se eu não anotar, eu corro o risco de esquecer. É muita coisa que a gente faz. Só que Deus não esquece nada. Deus não esquece. A mente de Deus é tão poderosa porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a própria existência, Ele criou tudo. Ô pastor, mas Deus é o culpado? Ô meu irmão, Ele é tão poderoso que Ele cuida simultaneamente de 8 bilhões de pessoas nesse planeta, e Ele tem tempo para você, e Ele cuida de você, Ele não esquece de você. Ezequias aqui então, quando ora, ele recebe uma palavra de que a jornada está para encerrar. Ele traz a memória dele, e obviamente também orando diante do Senhor, e ele invoca sua vida diante do Senhor. Lembra-te que andei diante de ti. Andei como? Diga comigo. Ele andou em verdade. Ele não andou em mentira. Vamos fazer aqui um resumo rápido, né? Se você tiver uma caneta, anote aí do lado, segundo livro de Crônicas 29, e aí você lê os capítulos 29, 30, 31 e 32, que relatam muito bem a vida de Ezequias, e aqui no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 18 até aqui o 20. Né? Ezequias, ele assume o trono aos 25 anos de idade, jovem, né? Ele herda um reino de seu pai Acais, um homem que foi um dos piores reis da história de Judá. Um dos piores reis de Jerusalém. Não creu em Deus, não confiou em Deus. Foi Acais que expulsou, botou para fora os sacerdotes, os levitas, colocou imagens de escultura dentro do templo em Jerusalém, e acabou com o culto a Deus, foi servir aos deuses de Damasco, pegou os tesouros da casa do Senhor, investiu lá nos Círios, trouxe o altar dos Círios para Jerusalém, deixou o reino falido, quebrado, arruinado. Ezequias assume o reino assim. Falido, quebrado, arruinado em todos os sentidos. Mas a primeira providência, no primeiro mês, que quem quer fazer, faz logo, não deixa para amanhã. Quem aqui programa soneca no celular? Só nós? Tem os outros? Não, glória a Jesus. Programa mais não, irmão. Estou colocando esse hábito em ação. Despertar só uma vez, já levantar. Nada de soneca. Não se corre risco de perder a hora. Quem quer fazer, faz logo. Quem quer fazer, não deixa para amanhã. Ezequias tomou uma atitude no primeiro mês do primeiro ano do reinado. Que atitude? Chamou os sacerdotes de volta. Se consagrem, se santifiquem, limpem a casa do Senhor, tirem a imagem de escultura, vamos restabelecer o culto. Embora jovem, ele tinha entendimento e discernimento espiritual. Ele já compreendia o que o Senhor Jesus vai dizer mais de 700 anos depois: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele reúne o povo e ele vai dizer: olha, vocês estão vendo aí a tragédia que nós estamos, vocês estão vendo a miséria, a falência, a ruína, tudo isso é consequência do que fizeram lá atrás, do que nossos pais fizeram. Ele toma por exemplo, não é o pai dele biológico Acais, ele toma por exemplo a Davi, o melhor e maior rei da história de Israel. E ele vai dizer ao povo: me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Todo-Poderoso. Vamos fazer uma aliança com o Senhor, vamos buscar a Deus, e o povo concorda. E ele deixa claro: se fizermos aliança com Deus, Deus muda essa história, porque para Deus nada é impossível. Ô meu irmão, faça uma aliança com Deus, coloque Ele à frente, porque Ele vai à tua frente. Busque primeiro a Ele, as coisas dEle, a palavra dEle, a vontade dEle, priorize, porque Ele vai honrar sua fé. Deus não deve nada a ninguém. Ele acorda cedo, de madrugada, ele vai ao templo, ele oferece animais, cordeiros, novilhos, bodes em sacrifício expiatório pelo reino, pelo santuário, por Judá. Ele reúne o povo, ele restabelece o culto a Deus, ele convoca a nação para celebrar a Páscoa, e o povo vem, e o povo volta a cultuar, a buscar a Deus, a trazer os dízimos, as ofertas. Deus vai abençoando, Deus vai guardando, Deus vai livrando, Deus vai prosperando a nação. Dali a pouco, o inimigo se levanta. Veio o rei da Assíria, o mais poderoso da terra. Naquela época, o rei Senaqueribe, um exército imbatível, que nunca perdeu uma batalha, cerca Jerusalém, exige rendição, amedronta o povo fica amedrontado. Ezequias se levanta para dizer: não tenham medo não, porque com eles está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas batalhas, para nos dar vitória. Você tem um Deus vivo e poderoso, não confie na tua inteligência,
pode ver, confie no Todo-Poderoso, porque Ele age. Mas o inimigo é sujo, o inimigo é astuto, o inimigo é ceboso. O inimigo, então, envia cartas de afronta e lê em alta voz para todo o povo ouvir. Ezequias pega essas cartas de afronta, leva ao templo, coloca no altar, dobra o joelho e clama ao Todo-Poderoso, e pede socorro, e pede livramento. Ele não tem acesso para fazer frente, ele não tem meios humanos de se defender, mas a confiança dele não está nele, a confiança dele não está no povo dele, a confiança dele não está na muralha de Jerusalém, a confiança dele está no Deus Todo-Poderoso. Na mesma noite Deus manda Isaías levar uma resposta, a resposta vai vir, Deus envia um anjo extermina o exército inimigo. Este homem é um homem de oração, este homem vive a verdade da palavra, ele diz, andei em verdade. O contrário da verdade é o quê? A mentira. Compreenda você que Deus é a verdade, não é? Preguei inclusive essa semana, Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deus é a verdade, e nele não há engano, não há injustiça, justo e reto é. Deuteronômio 32:4. Deus é a verdade, a palavra dele é a verdade. Ezequias não andava em mentira, ele andava em verdade. Compreenda você que eu posso enganar você, você pode enganar quem está do seu lado, mas a Deus ninguém engana. O mundo espiritual sabe quem vive a verdade, quem vive uma farsa, quem vive uma mentira. Quem vive uma mentira, ele vivia a verdade. Mas o texto diz mais, eu estou ainda, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 3, na oração dele. Andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Será que o Ezequias era perfeito? Será que ele não tinha erros e falhas? O coração perfeito aqui está falando no sentido inclinado para Deus, voltado para Deus, que prioriza a vontade de Deus. É esse coração que Deus espera que eu e você tenhamos. Fazer o que é reto, caráter reto, conduta reta. Querido, querida, a oração, ela foi objetiva, ela foi curta, porém ela foi profunda, foi com verdade. Não é pelo muito falar. Diga para a pessoa que está do teu lado, é o que você fala. Não é o muito falar, é o que você fala. Compreenda você que Ezequias tinha crédito com Deus. Só pergunte para a pessoa que está do teu lado, você tem crédito com Deus? Pergunte para ele não responda não, só pergunte, você tem andado com Deus? Você tem andado em verdade? Você tem andado em sinceridade? Você tem feito o que é reto aos olhos do Senhor? Ou você é crente só na igreja? Porque ser crente aqui é tão fácil. Senta aí, bate palma, glorifica, o ambiente é propício, é leve, é agradável, na presença de Deus. O difícil é andar com Deus dentro de casa. O difícil é andar com Deus no trabalho. O difícil é andar com Deus no dia a dia lá fora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ezequias, ele tinha crédito com Deus. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar num negócio chamado Score. Já ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, você pega depois o seu celular e baixa o aplicativo do Serasa Experian, e aí você põe lá seu CPF e acessa, que você vai ver lá um negócio chamado Score. O que é isso? Para quem não sabe, é uma pontuação de 0 a 1000. Todos nós temos o CPF, e hoje as crianças, quando nascem, vai registrar o nascimento, já vem com o CPF na certidão de nascimento. Quem aqui é mãe do pai do filho pequeno que já veio com o CPF na certidão de nascimento? Pois é, já nasce com o CPF. Então, o comércio, os bancos, enfim, desenvolveram um sistema de pontuação que traz o histórico, a história de quem é bom pagador. Seja nos bancos, seja na empresa de energia, de água, os crediários, lojas, enfim. E aí fixaram uma pontuação que vai de 0 a 1000. No aplicativo parece um ponteiro assim de carro, sabe? Tem aqui o vermelho, tem o laranja, tem o amarelo e tem o verde. Quando está lá no verde, o banco dá crédito. Tem cheque especial, cartão de crédito, aprova financiamento de carro, não é? Aprova financiamento de casa, porque tem crédito, ou seja, uma pessoa que é uma boa pagadora, uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, uma pessoa que honra os compromissos que tem. Mas se porventura alguém não está lá no verde, está lá no amarelo, o negócio já está em estado de alerta. Se está no vermelho, aí não compra nada, aí não tem crédito, aí não tem nada. Eu lembro como se fosse hoje, já lá pelo ano de 2004, 2005, faz bastante tempo, eu trabalhava numa loja de carro, e numa agência, e eu lembro que chegou lá um cidadão para comprar um carro.
E na época o carro valia 50 mil reais. E ele deu um carro dele na troca, deu mais um valor em dinheiro e ia financiar somente 5 mil, 10% do valor do carro que ele ia financiar. E ele tinha um bom salário. Ele ganhava na época, era coisa de 5 mil e pouco, quase 6 mil reais. Era um bom salário. Ele ia fazer, eu não lembro se era 6 ou 12 parcelas, mas as parcelas não davam nem 20% da renda dele. Ou seja, aparentemente, qualquer banco aprovaria uma ficha dessa, não é verdade? Lá na época, na agência, trabalhávamos, se não me engano, com 10, 12 bancos. Eu passei a ficha desse cidadão, em todos os bancos. Nenhum aprovou. Nenhum. Porque o score dele, está lá no zero. Diga para a pessoa que está do teu lado, quem não tem crédito, não alcança nada. Tudo fechado. Por que eu estou lhe dizendo tudo isso? Porque no céu é mais ou menos assim. Quem tem crédito com o poderoso, com todo-poderoso, é céu aberto, é mão estendida, é bênção, é vitória. Ô pastor, e quem não tem crédito? É céu de bronze, é terra de ferro. O negócio é fechado, o negócio é terrível. Ezequias tinha crédito com Deus. Só pergunte para quem está do teu lado, como é que está o teu crédito com Deus? Como é que está o teu crédito com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu histórico com Deus? Porque Deus olha para mim e para você, Ele não vê hoje, Ele não vê agora, Ele vê a nossa vida inteira, porque Ele nos conhece antes de nascer, durante a nossa vida e na eternidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi era homem segundo o coração de Deus, mas pastor, Davi não era perfeito? Não. Se olhar para os pecados de Davi, foram muito mais graves que os pecados de Saul, mas o problema está no coração de um e de outro. O coração do Saul era um coração rebelde e desobediente, inclinado sempre a justificar os pecados, nunca a dizer, eu pequei, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Nunca Saul fez isso, diferentemente do Davi. Fui eu que pequei, o pecado é meu, me perdoe. E Deus perdoava, e o sangue do cordeiro vinha, e Deus estendia a mão, e Deus renovava, e Deus alegrava, porque ele se arrependia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não vê só uma circunstância, Deus vê uma vida. Ezequias, ele anda com Deus. Ezequias, ele anda em verdade, ele tem um coração reto. E aí quando ele ora, Deus vai se mover, Deus vai agir. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer operar tanto na tua vida. Agora você tem que ter vida com Ele, você tem que andar em verdade, tem que andar em justiça, tem que viver pela fé, tem que fazer o que é reto. Irmão, desculpe a sinceridade da palavra, mas às vezes tem gente com a vida toda esculhambada que acha que uma oração vai resolver. Vai não, irmão, vai não. Tem gente com a vida toda arrebentada que acha que uma campanha vai resolver. Vai não, querido. Vai não. A pessoa arrebenta a vida inteira, destrói tudo e acha que Deus tem poder. Claro que Ele tem poder. Tem ou não tem? Sem dúvida. Sem dúvida. Só que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Deus tem para nós vida vitoriosa nessa terra. Deus tem para nós vida abençoada. E principalmente Deus tem para nós uma eternidade inteira com Ele. Mas o coração tem que estar voltado para Ele, para a verdade dEle, para a verdade da palavra. Ezequias então ouviu aquela dura palavra. Ezequias então ora, ele clama a Deus. O texto diz aqui no final do versículo de número 3, e chorou Ezequias muitíssimo. Chorou muitíssimo. Ele ora e ele chora. E Deus é aquele que conhece as nossas lágrimas. Liga para a pessoa que está do teu lado, ele vê as suas lágrimas, viu? Ele vê as suas lágrimas. Ezequias certamente está sozinho no seu quarto, no seu leito, mas ainda que não tivesse pessoas lá, o Todo-Poderoso estava lá, ouvindo a oração dele, vendo as lágrimas dele, testemunhando a sinceridade do coração dele. E assim Deus vê a sinceridade do teu coração, a motivação, queridos. Não adianta... Não é só querer que Deus faça se a motivação é errada. A motivação tem que ser certa, tem que ser verdadeira. Deus não vê só o que falamos ou o que fazemos. Deus analisa a intenção com que fazemos as coisas. Encontramos gente na Bíblia que queria até fazer coisa errada por motivação justa. E até gente que queria fazer aparentemente coisa certa por motivação errada. Como assim, pastor? Depois você lê o livro de Gênesis, capítulo 20. O texto nos relata que Abraão foi com sua esposa, com todo mundo, habitar na terra dos filisteus. E aí ele vai dizer para Sara falar, ó, se alguém perguntar, diga que você é minha irmã, não diga que eu sou seu marido. Né? Ele estava preocupado, era com o couro dele. E aí o rei filisteu Abimeleque, já que é irmã dele, então eu quero mais uma esposa.
E aí deu uma indenização para Abraão. Abraão não tinha, estava no início da jornada, não tinha aprendido lá com a lição do Egito, que aconteceu a mesma coisa. Muito bem, o Abimeleque leva ela para casa. Tenta de todos os meios ter relações com ela, mas não consegue. Deus impede. Até um belo dia que o próprio Deus vai falar com ele. O Abimeleque, o negócio é o seguinte: você devolve a mulher. Essa mulher aí, ela é casada. Você devolve ela para o marido. E aí o próprio rei Abimeleque vai dizer: ímpio, filisteu, Senhor, mas ela disse que era irmã dele. Ele disse que era irmão dela. Eu, um ímpio, na sinceridade do meu coração, fiz todas essas coisas. E o próprio Deus responde: eu sei da sinceridade do teu coração, por isso não deixei você se deitar com ela. Mas devolva a mulher, porque senão eu vou ferir toda a sua casa. Ele ia fazer algo errado. O que, pastor? Adultério. Só que a intenção, ele não sabia que a mulher era casada. A intenção era sincera. E o próprio Deus testemunha dessa sinceridade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Deus impediu. Encontramos um outro exemplo, já no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Deus envia o Filipe lá a Samaria, e Deus usa o diácono Filipe, e prega o evangelho, e gente se converte, e expulsa demônios, e cura enfermos, e tinha lá um mágico, tinha lá um feiticeiro que iludia, que enganava as pessoas, que ganhava muito dinheiro. Quando ele vê aquilo, poder de verdade, não é ilusão, ele vê o poder de Deus agindo, ele crê em Jesus, ele batiza nas águas, ele começa a seguir o Filipe. Quando ele vê então que o João e o Pedro chegam e impõem as mãos sobre as pessoas e dizem: receba o Espírito Santo, e as pessoas são cheias do Espírito Santo, ele chega no Pedro e diz: quanto é? Me dê aí esse poder, quanto é que custa? Eu vou pagar. Ele não quer comprar o Espírito Santo, ele quer comprar o poder de impor as mãos sobre as pessoas. Aparentemente a intenção é boa, ou seja, vou impor as mãos também, para as pessoas serem cheias do Espírito Santo também. Mas a resposta do Pedro vem revelando qual a verdadeira intenção do coração. O Pedro vai dizer: o seu dinheiro seja para você por perdição. Você não tem parte desse ministério, não. Seu coração está infiel de amargura. Porque o impor as mãos, no caso do Simão, era por ostentação, era para dizer: eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Deus não vê só o que fazemos, Deus vê a intenção com o que fazemos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vem então aqui a resposta, segundo Reis 20, versículo 4. Diga para a pessoa que está do lado: porque quando você ora, Deus responde. Se você anda em justiça, querido, não se preocupe que a resposta vem. Segundo Reis 20, versículo 4. Sucedeu, pois, que não havia Isaías ainda saído do meio do pátio. Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Meu irmão, você está olhando, Deus está ouvindo a tua oração, você está chorando de madrugada, Deus tem visto as suas lágrimas, o coração está em aperto, Deus tem visto, ele manda te dizer que está agindo, que está operando, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, a bênção vai chegar, a porta vai abrir, e você na casa do Senhor vai testemunhar para glorificar o nome dele. Quem crê em Deus, diga glória a Deus. Deus é a verdade, a fé, a sinceridade do coração. Se coloque de pé, por gentileza. Deus é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. Deus usa Isaías para dizer ainda mais: vou acrescentar 15 anos de vida. Deus fez além do que ele pediu, do que ele pensou. Nesse tempo, os reis morriam cedo, porque todo verão era guerra. Todo ano era guerra, todo ano era guerra. Então os reis morriam cedo, porque era muita batalha. Deus está dando um plus para ele ainda em muito tempo. Deus fez além do que ele pediu ou pensou. E a palavra deixa claro que Deus é poderoso para fazer tudo, não é uma ou outra coisa. Efésios 3:20 diz: ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Diga para a pessoa que está do lado: é o poder de Deus. Diga para a pessoa que está do lado: é o poder do Espírito Santo, é o poder do sangue do Cordeiro, é o poder da palavra viva que não volta vazia. Eu não sei quais são as adversidades que estão diante de você. Talvez você chegou aqui hoje
né, com o coração desfalecente, a alma desfalecendo como Jonas. Talvez você chegou aqui hoje, está enfrentando uma doença grave. Talvez o problema não é a doença, é um problema emocional. A alma está à beira de uma depressão ou já está depressiva. Talvez seja na saúde, talvez o problema é em casa, é no casamento, nas finanças. Quem sabe é você. Eu sei que tem um Deus vivo e poderoso, que ouve e responde às nossas orações, que realiza milagres e maravilhas, que faz o sobrenatural, que reverte situações. Para Ele não há nada impossível. Mas compreenda você, Deus é o que socorre, Deus é o que estende a mão para ajudar. Nós temos que ter vida com Deus. Nós temos que andar na presença de Deus. E andar com Ele em verdade. E andar com Ele em sinceridade. E andar com Ele fazendo o que é reto aos olhos dele. A cada dia, ouvindo, crendo, obedecendo, praticando a palavra dele. Porque aí Ele abre os céus. Ele não tem uma bênção para dar. É um pacote completo de bênçãos. É uma vida abençoada. Vai ter lutas? Claro que vai. Quando estivermos aqui, terão lutas, mas serão vitórias. A posição que Ele espera de nós é de fé, é de oração, é de perseverança. Eu digo sempre, se você não crê, ninguém vai crer. Ô pastor, mas o médico disse que não tem jeito. Quem é o médico diante do Todo-Poderoso? Ô pastor, mas o marido disse que não tem jeito, a mulher disse que não tem jeito. Quem é o homem diante do Altíssimo? Ô pastor, mas meu filho, a situação... Deus é poderoso para converter, para salvar, para livrar, para realizar milagres. Eu pergunto, você crê? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê.